Glória a Deus. Você pode sentar. Cuidado porque o seu bolso está cheio da bênção de Deus. Cuidado. Senta com cuidado aí. Irmãos, eu não sei se você é diferente. Se você for, você é quase um anjo. Mas quando a pessoa fica te devendo, a primeira vontade é perdoar. Não, você é muito anjo. Não é perdoar. A primeira vontade é xingar, irmãos, porque você está longe. A segunda vontade, se você estiver perto, é falar umas poucas e boas. Não? Você é diferente? Não, pastor, eu sou cheio do Espírito. Não, aí o Espírito vai te convencendo, amém? Não, pastor, eu sou cheio, eu já perdoo tudo, já perdoo, pode ficar com os meus 250 mil, 200 mil, né, que eu passei para você. Não, você é humano, amém? Mas você lembra que você é cristão com o tempo. Aí você vai orando, aí Deus vai ali, você vai falando, e acontecem esses testemunhos. Esse testemunho é só para quem acredita, amém? Muitas pessoas que estão aqui, né, começaram a sua caminhada cristã e começaram a ver coisas impossíveis na sua vida acontecer. Não viram? Não assistiram? Até a viagem que o Marcelo não acreditava que ia para o Japão, surgiu uma viagem para o Japão. Não foi verdade? Quando eu falei para ele, não foi verdade? Dá no foro. Talvez nem vá mais com... Né? Não, ele vai. A Sandra não quer deixar, mas ele vai. Porque Deus falou, se Deus falou, ele tem que ir, Sandra. Deus falou, ele tem que ir. Aí a mulher dele, ele chegou assim, que cara maluco, como é que ele diz que eu vou... Não foi verdade, Marcelo? Como é que... Mas, Vini, Deus fala ou não fala, Vini? Pois é. E aí, Marcelo foi para casa, cara, maluco, vou viajar. Aí, lá para a Ásia, não foi? Não sei se falei Japão, mas falei lá para o outro lado, não sei se eu chego a falar o Japão, não. Aí a mulher dele chegou para ele, quero te dizer uma coisa, a gente vai viajar, viu? Para o Japão. Ele, não foi mais ou menos assim? E o meu pai ainda vai junto, ele disse, ainda vai combo? A minha mãe, ainda vai o sogro, a sogra. Então, as coisas, às vezes, a gente não acredita de início, mas Deus fala, amém? Deus faz, mas é necessário crer. Mas nem sempre as coisas estão nesse nível, nem sempre as coisas estão boas. Tem vezes que as coisas estão difíceis. Você está passando por uma situação que não é só no seu cognitivo, não é só nas suas emoções. É uma situação, é um período, é um momento que está acontecendo na sua vida que envolve até a parte espiritual também. Eu queria falar um pouco sobre isso em 2 Samuel, se puderem colocar aqui no capítulo 9. É necessário ter um local onde você passe esse momento da sua vida. Não adianta só você continuar trabalhando, ir num psicólogo, ir num psiquiatra. Não, é necessário ter um local de acolhimento, às vezes, para cuidar de você. E a gente entende muito isso nesse texto de 2 Samuel 9, do 1 ao 13, onde Davi se lembra de uma aliança feita com Jonathan. E ele pergunta se ainda tem alguém da casa de Saul ligado a Jonathan. E falam de um homem chamado Mefibosete. E justamente no versículo 4, nós vamos falar aqui da casa de Maquir. Quem já ouviu falar na casa de Maquir na Bíblia? E disse-lhe o rei, onde está? Né? E disse Ziba. Ziba era um servo que vivia em Jerusalém, que cuidava das coisas de Saul, das posses de Saul, e quando um rei morre, geralmente todo mundo é morto, para que não haja sucessão. Amém? A gente tem que entender isso, todo mundo é morto. Só que Mefibosete foi tirado do reino quando Saul e seus filhos morreram, e a ama correndo com ele, a babá correndo com ele, caiu e ele ficou aleijado dos pés. Né? Machucou os pés, não teve tratamento dos pés, ele machucou os seus pés. E a gente entende que certas coisas acontecem na nossa vida, parece que é uma desgraça, mas depois a gente entende que é uma providência.
A gente acha que é uma desgraça, a gente entende que é uma desgraça, a gente diz, meu Deus, por que aconteceu isso? Mal a gente sabe que era para nos proteger. Só que quem quer ter uma deficiência física e achar que é proteção? Não é verdade? Mas tem um desenrolar espiritual sobre isso. E a gente tem que saber analisar espiritualmente para viver na terra. Tem muitos lugares na igreja que pregam para você sobre o céu, para você viver no céu, e está certíssimo isso. Mas você tem que aprender a viver com a palavra de Deus na terra, amém? Você é espírito, mas você é corpo aqui. Então você tem que saber desenrolar os princípios da palavra aqui na terra, para que tudo te vá bem, diz o Senhor. Aí você não consegue interpretar, e a verdade, ao ser conhecida, liberta. Mas o problema é o que você está discernindo e interpretando disso daí. Primeiro, tem que ter, né, o emissor, o receptor e o canal. Se o canal está bloqueado, não adianta, você não recebe. Não, isso daqui eu não acredito, isso daqui eu não quero. Então você não recebe, porque muita coisa que vem pela palavra tem que ser em fé, amém? Mas se não existir o amor de Deus, você não recebe, porque é fé, esperança e amor, amém? Mas se o amor de Deus ainda não te alcançou, você não consegue receber. Você senta aí, fica que nem uma múmia paralítica e vai embora, e não recebe nada. Mas se o amor de Deus, você deixou a presença dele te alcançar, você consegue receber a palavra, ouve, você não ouve direito, mas depois começa a ouvir, aí nisso começa a vir a fé, aí você acredita no que o irmão, no pastor Tony falou, de repente ele tenta e acontece na vida dele. Cara, esse negócio dá certo. Muitas vezes é assim, às vezes tem muito a ver com o amor de Deus, mas tem porque acontece, o amor de Deus vai entrando no seu coração, amém? Essa casa de Maquir é necessário. Aqui na nossa casa é uma casa de Maquir, porque a gente já cuidou de empresários, de homens de Deus, de apóstolos, de pessoas que vêm aqui dormir em casa, a gente cuida deles. A gente vai, às vezes, viaja para a cidade deles para resolver coisas com eles, seja como advogado, seja como empresário, ou seja como pastor. Então, a gente cuida de pessoas. Então, se você, além de vir num culto, quiser depois uma conversa mais a miúde, né, para não só uma oração, mas um desenrolar, aqui é uma casa de Maquir. Você ainda nem está entendendo o que é casa de Maquir, mas eu vou explicar. E diz, onde está? E disse Ziba, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e trouxe para o reino. Pode colocar o restante. Mas a gente tem que entender o quê? Mefibosete era aleijado dos pés, esquecido, foi escondido em Lodebar, que é um lugar de miséria, de esquecimento e abandono. Mas dentro desse lugar que ele foi esquecido, abandonado, e era miserável um local, ali tinha a casa de Maquir, que sustentou e guardou ele. Você pode, desse texto, não saber muito bem quem é Maquir, mas lá para frente eu vou dizer um outro texto, para dizer que era um grande homem, um cara rico, e que cuidou da vida dele. Mas a gente vai entender com o caminhar na palavra, amém? A casa de Maquir é um local de acolhimento. Maquir acolhe alguém que não tinha mais nada. Muitas vezes você só quer acolher pessoas que possam te dar algo em troca, não é verdade? Mas se você, diante de Deus, consegue acolher, principalmente quem não consegue te dar nada em troca, aí os céus se movem. Esse cara aí, chamado Mefibosete, não tinha mais nada para dar em troca. A linhagem dele era toda para morrer, Paulo, Patrícia, toda tinha que ser exterminada. Um rei morto é um rei deposto, não tem assim, né? Revolução Francesa, surgiu muito isso daí, Luís XIV, XV, né? Depois de 16. Então, se você entender um pouco de história, você vai entender que realmente, quando um rei é tirado, é leproso, ninguém da família mais presta, pode tirar ele de cena que não vai acontecer mais nada. Então, era um cara sem herança, sem honra, sem proteção, sem identidade social, porque realmente vira um leproso, acabou a linhagem dele. Acabou a linhagem de Benjamim, ele não era da tribo de Benjamim, Saul começa a linhagem de Judá, Davi era da tribo de Judá, acabou a linhagem de Benjamim. Maquir representa pessoas que Deus levanta para proteger destinos. Primeira oração que eu quero declarar sobre a sua vida. Deus sempre vai colocar pessoas próximas a você, quer você reconheça ou não, mas ela vai estar protegendo o teu destino.
Pessoas vão proteger a tua caminhada. Às vezes é um amigo, às vezes é um parente, às vezes é um chefe, né? Eu tive um chefe que protegeu a minha caminhada. Ele me ajudou para o propósito de Deus. Deus me prometeu que eu ia conhecer o mundo inteiro. E eu era assistente de 3 estrelas, num cargo muito importante no Ministério da Defesa. E eu era major na época. E eu chegava para ele: brigadeiro, está tudo certo, eu já alinhei tudo aqui, só que eu vou ter uma viagem. E Deus tinha uma promessa na minha vida. Então, se Deus não coloca alguém que tivesse um entendimento, que Deus tocasse no coração dele, para que se cumprisse a promessa, eu ia ser vetado, você está entendendo? Eu chegava para ele: brigadeiro, eu vou viajar. E o cargo dele, e o meu cargo próximo a ele, era de muita relevância naquele ano, 2009, 2007, 2008, que a gente ficou no Ministério da Defesa. Estavam fazendo o livro branco, quem lembra disso? O livro branco é o livro de defesa, então ia ter viagem por todas as forças aéreas do mundo. Estava até aquele homem, Mangabeira Unger, né, de Harvard, né, que veio para cá e fez. Estava na época o Henrique Meirelles, no Banco Central, a gente voava muito com ele também. Estava o Nelson Jobim, que foi da Constituição, né, ele estava como ministro da Defesa. E eu disse: brigadeiro, eu vou viajar, preciso de uma viagem com o ministro Nelson Jobim. Ele: que bom, aproveita para você ir, né? Eu pilotava o Legacy 600, a gente viajava o mundo inteiro. E ele disse: não, pode ir, eu disse, que a viagem é um pouco longa. Quanto? 17 dias. Quanto? 17 dias. Aí, quanto? 17 dias. Você está entendendo? Como é que um cara, num cargo relevante, você é o... Pronto, temos aqui um chefe de gabinete de toda a parte operacional da Força Aérea, que veio de Boa Vista nos visitar aqui, com a sua esposa Bruna, membros da igreja, não querem ir, né, mas eles têm que ir. É fácil fazer uma viagem de 17 dias, você sendo um braço direito de uma alta autoridade? Então, Deus levanta pessoas porque protegem o teu destino. Amém? Então, pastor, por que você está explicando? Porque teve gente que não levantou a mão. Eu estou explicando que vai vir um favor de Deus na sua vida só para ser cumprida a promessa de Deus. Então, Deus vai levantar pessoas. Eu oro para que aqui representa pessoas que Deus levanta para proteger destinos. Você sempre vai ter alguém na sua caminhada para proteger o destino que Deus tem na sua vida. Você não vai sucumbir, você vai progredir, porque sempre vai ter um maquir perto de você, amém? Que Deus abençoe a sua vida, amém? Quantas pessoas estão vivas espiritualmente hoje porque alguém foi maquir na vida delas? Quantas pessoas hoje estão casadas, hoje restauraram casamentos, hoje puderam ter filhos? Aqui nessa igreja, irmão, você casa, não tem filho, a gente ora e engravida. Pastor, não quero mais engravidar, então segura aí seu útero, que a gente não vai orar por você, mas se pedir oração, a gente ora e engravida. A pastora Sandra não conseguiu engravidar, Deus abençoou ela de uma forma que basta ela relar orando, e alguém, a pessoa engravida. Posso falar que sou, irmão, você vai dizer, o pastor está engravidando todo mundo, misericórdia, saiu do jornal, né? Então, a pastora Sandra ora e as pessoas engravidam, amém? Cuidado com as palavras hoje, que depois o pessoal faz corte aí, e fica como? Lodebar, o lugar onde a dor, lugar da dor, a gente tem que aprender isso. Lodebar era um local sem pasto, amém? E a gente tem que aprender isso. Ana, você é psicóloga, né? Se eu falar alguma coisa aqui... desculpa, você não é uma psicóloga, você é a psicóloga. Então, eu quero dizer aqui, lugar da dor não pode ser lugar de destino. Amém? 2 coisas que você não pode decidir. Chateado ou eufórico. Não decida. Você está chateado com alguma coisa? Não decida. Deixa, como dizem algumas pessoas, né, levantar o seu astral. Pois é, mas deixa levantar a sua energia. Não, deixa levantar a presença de Deus na sua vida. Deixa levantar alguma coisa em você, irmão. Deixa levantar para você decidir, amém? Porque geralmente quando você está baqueado, suas decisões vão ser péssimas. É a mesma coisa de entrar com jejum no mercado. Uma vez eu entrei no jejum com o mercado com a Sandra, ela queria comprar tudo, irmão. Eu falei: para que 5 carrinhos? Eu disse: não dá, nunca mais, não vai em jejum para o mercado. Quando você tem deficiência de algo, você não pode ter muita oferta sobre a sua frente. Você tem que ajeitar aquela situação dentro de você, amém? E euforia também não decida nada.
você está eufórico, você não pode decidir, amém? Senão sua decisão vai ser totalmente, vamos comprar, que nem um amigo meu falou. Eu tinha um apartamento, estava comprando outro no Noroeste, aí me ofereceram outro, eu disse, vamos comprar, vamos. Aí eles não tinham alguma coisa para dar, ia tirar da aplicação, aí eles demoraram até segunda. Marcelo, segunda, quando eles foram comprar, já tinham vendido o apartamento. Deus protegeu eles. Depois eles viram que o dinheiro dele não ia dar para comprar o terceiro apartamento. E nem um outro maior que eles tinham comprado. Aí eles tiveram que vender o menor para pagar, porque estava eufórico. A mulher fala, não, é um bom investimento, aquele papo que o cara já, vou comprar. Ela só estava dando a espada de samurai para ele cortar a cabeça, ele nem sabia, né? Porque tem vendedor assim, não é verdade? O Roberto é um vendedor, mas ele não usa espada de samurai. Ele vende tranquilamente, não faz isso não. Então, o lugar da dor não é o lugar do destino. Aprendeu isso? Você está aí com uma dor de cotovelo, por causa de um cabra safado, eu quero dizer, o lugar da dor não é o lugar do destino. Aprendeu? Esse cara não é teu destino, amém? Chuta que é laço, né? Então, Lodebar significa sem pasto, sem palavra, sem provisão, sem futuro. Como pode ter destino num lugar sem futuro? Amém? Mas Deus não define pessoas pelo lugar onde elas estão, e sim pelo propósito que carregam. De repente você está num lugar que não é o propósito que é para a sua vida. Porque então quando Deus olha para você, não é o lugar que elas estão, mas é o propósito que carregam. Não esqueceram de Davi? Davi estava no pasto, fazendo salmos, louvando. Aí tem uma história que foi a mãe dele que ensinou isso, que o pai era meio das quebradas, mas a mãe, não sei o quê, que ele era bastardo, mas isso é uma outra história. Vamos dizer só o que estava acontecendo na Bíblia. Ele estava lá no pasto, tinham 7 caboclos. Eu sou do interior do Pará, né? Tinham 7 homens lá na casa dele, mas o pai não era nenhum deles. Porque até o profeta foi enganado. Porque não importa o local que você está, porque não é um ambiente que te define, mas sim a carga de Deus que tem dentro de você, amém? Qual a carga, né? Qual é a essência de Deus que tem dentro de você? Qual o que Deus planejou antes da Marli ser formada, já tinha uma essência de Deus sobre ela. Você está entendendo isso? Já tem um DNA, um destino de Deus sobre a sua vida, já tem um destino de Deus sobre a sua vida, que você nem sabe. De repente você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, mas só que existe o destino de Deus, então o ambiente não te define, mas sim um propósito que tem sobre a sua vida. Quando você descobre o propósito, de repente você muda tudo de ambiente. Por isso que as pessoas dizem assim, ué, o cara começou para a igreja, mudou de ambiente, porque você começou a descobrir um propósito dentro de você. Enquanto você não descobre o propósito, eu vou falar patina, mas no sentido meu aqui, né? Porque ele é um exímio patinador, né? Patina com jovens, tudo, foi campeão. Aí você patina no mesmo lugar, porque você ainda não achou o seu propósito, e você acha que está vivendo. Mas você não está vivendo, você está só patinando. E as coisas fluíam tão bem. Mas se não desse uma travada, você não ia parar para pensar, não é verdade? Alguém pensa aqui, quando está tudo bem? Não, só gasta, né? Você só para pensar, aí eu vou dar outro pulo. E orar, quando as coisas estão ruins, não é verdade? Quem se lembra de orar quando está tudo bem? Quando você está voando para Maldivas, num hotel 5 estrelas. Pai, vou dizer o que o Senhor falou na cruz, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Tirando os anjos presentes, eu quero dizer que tem pessoas que não se lembram, pessoas mais normais que não se lembram. Ai, meu Deus do céu, perdoa. Hoje eu não vou dormir no sofá, vou dormir na minha cama. Mas Deus não define pessoas pelo lugar, amém? Já te falei isso. O ambiente pode tentar te limitar, mas o propósito de Deus te localiza. Você está entendendo isso? O ambiente de Deus pode tentar te limitar. Você olha e diz, cara, está tudo ruim. Nada acontece. Aí, de repente, surge uma pessoa que começa a resolver algo na sua vida. De repente, você falou com 3 pessoas top das galáxias. O K, o Fá e o Geste. Né? Só K, Geste. Não resolveram nada.
Aí vem justamente aquele que você acha que, vermezinho de Jacó, aquele ali está lascado, não vai resolver nada. Mas é o vermezinho de Jacó que resolve, você está entendendo? Às vezes você falou com seus amigos top das galáxias, né? O Paul, o Larry, né? Os três patetas, o Paul, o Larry e o Moe, né? E eles não resolveram nada. Mas você foi falar com um cara que você nem dava confiança e ele resolveu. Não acontece isso às vezes? Porque de onde você não espera nada, aí o pessoal diz que não vem nada, não vem sim. Quando você não espera nada de alguém, de repente ela te surpreende. Agora, o horrível é você colocar uma super valorização em alguém que não faz aquilo que você achava. Aí te decepciona. Mas você que esperou demais. Vire para a pessoa do seu lado, só se não for casada. Se for, não adianta que não dá para matar agora. Só se não for casado. Então você olha para a pessoa assim e diz assim: não valorize demais a pessoa que você quer encontrar. Depois você vai ficar de pneu murcho. Porque se eu for falar aqui do André, da Carol, que corta frutinha, aí você pode querer exigir que o seu marido corte frutinha para você. Então não vou mais falar isso, porque senão fica dando só inveja gospel. Aí seca a pimenteira ali. A gente tem que entender que a casa de Maquir não é o palácio, mas a ponte. Muitas vezes você não vai chegar direto no local onde Deus tem para você. Amém? A gente fala palácio porque é o linguajar bíblico, porque é o que está na história. Mas é o local que Deus tem para você. O concurso, a empresa, o contrato, a venda de algo que você está produzindo, que ainda nem fechou ainda, não conseguiu vender. Então, tem gente que é ponte. Às vezes um advogado é ponte, amém? Às vezes um cara bom de vendas é ponte. Às vezes uma pessoa só que vai estar conversando com você. Às vezes você está tão cheio de... Quem tem pepinos complexos, problemas complexos para resolver aqui? Problemas complexos é quando eu estava lá na Força Aérea, eu ia ter a compra de um avião, é um problema complexo. Amém? Para você comprar, para você fazer a receita, impostos, por onde deve vir, então você tem que ver várias coisas. Se é uma licitação internacional, então é um problema complexo que você tem que adiantar. Então Deus vai colocando pessoas, quando você ora, quando você clama, que não é o local do palácio, mas é um lugar de ponte, para ir resolvendo as coisas para vocês. Mefibosete, no caso aqui, não foi direto ao palácio, antes passou pela casa de Maquir. Deus usa processos, pessoas e lugares como pontes para o cumprimento das pessoas, amém? Para o cumprimento da promessa, quer dizer, processos, pessoas e lugares. Vai ter processos que vão adiantar a situação na tua vida. Mas vai ter a pessoa certa que vai fazer esses processos. Amém? E tem um lugar que parece... Você já foi trabalhar num lugar que parece que enterraram uma cabeça de burro? Cara, nada dá certo naquele lugar. Deu certo até o momento, depois nada mais dá certo. Aí você ora, você desenterra a cabeça de burro, vai ter mais umas 5 enterradas. Aí, de repente, você vai para outro lugar, aquele negócio começa a fluir e te dá um dinheiro para desenterrar aquelas cabeças de burro. Quem está entendendo? Então, muitas vezes, você está batendo na mesma tecla. É aqui que eu vou conseguir o recurso, é aqui que eu vou conseguir o contato, é esse fulano que vai me fazer as coisas, e Deus está querendo mudar todo o cenário. E você está achando que vai vir dali. E Deus está mudando o cenário para você entender que Ele é o Senhor do universo, amém? Tem gente que está lá em cima que pode cair. Tem gente que está no auge, dentro de um mês pode cair. E às vezes a gente está grudando a imagem quem está caindo. E Deus está dizendo, eu estou quase te deixando em casa com a perna quebrada, para você não grudar mais a imagem. Quantos estão entendendo? Deus, Ele te protege. Quem entende isso? Quando Deus quer te esconder, ninguém te acha. Você acredita nisso? Agora, quando Deus quer te mostrar, ninguém te esconde. Alguém tem alguma dúvida disso? Se você tem essa fé, repita para a pessoa do seu lado, profetizando para ela. Quando Deus quer te esconder, ninguém te acha. Mas quando Deus quer te mostrar, ninguém te esconde. Dê uma salva de palmas ao Senhor. A gente tem que entender que nem todo lugar é destino. Quem já chegou, fez o negócio e disse, esse vai ser o negócio da minha vida, e quebrou a cara, levanta a mão. Meu Deus, não tem ninguém da terra aqui?
Ninguém da terra. Quem já fechou um negócio e disse, esse é o meu emprego, essa pessoa que eu conheci é top da galáxia. Não, essa pessoa que eu estou junto, agora eu vou enricar. Eu vou enricar, eu vou enricar, eu vou... Aí está devendo toda a alma aí. Né? Quem já aconteceu isso? Levante a mão. Levante, irmão. Deus tem que ver para dizer, está vendo? Confiou no Sá ou no Cá, né? No Sá, nos 3 amigos, o Sá, o Fá e o Dô. E o Cá, Fá e o Geste. Aconteceu isso. É daí que vai vir, nem todo lugar é destino. Alguns lugares são transição. Às vezes você está no negócio aprendendo algo, você sabia disso? Não deu certo que era para dar, mas você aprendeu muito. Quem já aconteceu isso? Já entrou num lugar que achou que ia ganhar muito dinheiro, mas você só aprendeu. O dinheiro ainda está passando por aí, você nem viu. Mas você aprendeu tanto que você foi capacitado para ganhar dinheiro em outro lugar. Alguns lugares são transição, algumas pessoas são pontes ou andaime. Sabe a diferença? Ponte ligam pessoas, ligam destinos. E andaimes é para ser usado em obra, te elevam para um outro nível. Tem gente que chega na tua vida para te limar, para te elevar para um outro nível. Você nem sabe fazer negócio, você nem sabe entrar naquele métier e fazer certas coisas, você nem sabe agir com protocolo para certas coisas. Chega alguém na tua vida, Patrícia, não é assim, é desse jeito. Aí você quer matar a pessoa, mas a pessoa, quando você vê, cara, agora eu entendi, agora eu sei como eu tinha um jeito de me comportar na polícia, agora eu tenho um jeito de me comportar no Ministério Público. Eu entendi que são coisas diferentes, não dá para ser policial aqui, não dá para... É outros níveis de protocolos. E você aprende. Porque se você não aprender, você não sabe percorrer aquele caminho, não é verdade? E você reclama com Deus. Aí Deus está dizendo, cara, eu estou colocando pessoas na tua vida. Algumas são pontes, outras são andaimes. Você não está percebendo, você não está captando. Agora você vem reclamar comigo? Te humilha, te põe diante de Deus, para você baixar um pouco a arrogância que tem dentro de você. O pessoal acha que se humilhar diante de Deus é jogar, né, ler a Bíblia, pano de saco, jogar pó, rasgar as vestes. Não, isso é simbolismo, irmão. Se humilhar diante de Deus é o diminuir quem eu acho que eu sou. Filipenses, Jesus se esvaziou, ele tinha glória, ele tirou a glória dele. Você está entendendo? Ele podia apontar para uma pessoa e destruir na terra, você sabia disso? Pastor, onde é que está isso? Ele tinha, mas ele decidiu não usar isso. Você está entendendo o que é você ter poder e decidir não usar? Você ter dinheiro e não usar como um louco, mas usar para um propósito, ou para crescer alguma empresa, crescer alguma coisa, e não só para gasto pessoal? Jesus, ele falou, Ein Ho, os soldados caíram. Você acha que podiam prender Jesus se ele não deixasse, irmão? Ele só falou assim, Ein Ho. Sabe o que é Ein Ho? É a mesma coisa que tetragramatron. YHWH, que Deus falou para Moisés. Ele se revelou para Moisés, por isso que diz que Moisés viu face a face. Ele se revelou naquele momento, Jesus Deus, quando os soldados foram pregar ele. Quem é? Quem é? Sou eu. Eu sou. É o eu sou, em português. Né? Ein Ho. YHWH. Eu sou. Pluf, os soldados caíram. Ninguém pegava ele, irmão. Mas ele se esvaziou. Você está entendendo o que é esvaziar? Então, por isso você não capta algo. Porque você só capta algo e vive. Jesus decidiu viver como homem, sendo plenamente Deus. Cara, é difícil. Se te der um pouquinho de poder, quem você já queimaria? Não olha para a pessoa do seu lado. Cônjuge está fora dessa. Mas quem você já queimaria? Clara e Rafaela estão na praia. Guarajuba. Rafaela olhou, se a Clara tivesse poder. Ele estava torrado na praia. Então não pode se esvaziar, é você ter poder, ter dinheiro, ter posição e você conseguir se manter no mesmo nível de conversar com as pessoas, amém? Porque senão a gente tem tudo errado, aí vem uns crentes, fica aí fedendo, fica aí largado, fica aí com o joelho no milho, arrebentado, e continua a mesma peste de sempre. O que adianta, irmão? Não baixa a bola. A gente leva muito ao pé da letra as coisas e não deixa de ser transformado, irmão. Maquir não fez isso tão somente a Mefibosete. Com o trecho que tem ali, não dá para você achar que Maquir tinha bala na agulha, não é verdade? Que tinha dinheiro. Mas aí mostra um outro lugar na Bíblia. Quem lembra que foi ele que cuidou de Davi quando ele estava guerreando com Absalão? Está aqui, ó. Pode colocar aí.
capítulo 17, capítulo 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27 a 29. Não foi só com Mefibosete, não. Cara, o cara tinha uma unção, um chamado para cuidar de pessoas. Generosidade. Generosidade. Tem pessoas que eu vejo que elas vão prosperar porque elas são generosas. Quem sabe disso? Pessoas generosas prosperam, irmão. Pessoas munheca de samambaia. Vai com um sorrisão no bolso. Ele pode até ter dinheiro, mas nunca ele vai ter dinheiro no potencial que foi determinado para ele, porque ele retém. E quem retém não cresce. Mas quem é generoso cresce. Quem concorda com isso? Quem é generoso cresce. Às vezes você vê uma pessoa ruim, você vai lá, ajuda, todo mundo diz, mas por que você está ajudando? Até te traiu. O problema é dele, se ele me traiu, eu ajudei. E Deus me abençoa, amém? Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas. Está aqui já, né? E por Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Olha o Maquir aí. Filho de Amiel, é o mesmo cara, não é outro não. Às vezes tem um monte de nome parecido na Bíblia, mas é o mesmo. Filho de Amiel de Lodebar. E por Barzilai de Rogelim em Gileade. Trouxeram o quê? Davi estava fugindo com o núcleo duro da corte dele. Que Absalão tinha tomado lá o local. E ele estava lá fugindo. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo, cevada, farinha, grãos tostados, feijão, lentilha, mel, coalhada, ovelhas, queijo para Davi e os que acompanhavam, pois disseram, vocês devem estar muito famintos, cansados e sedentos, depois da longa caminhada pelo deserto. Pessoal, vocês não estão lendo errado, não. Maquir é um cara que serve e cuida também do rei Davi, amém? Ele fugiu e ele foi cuidado, e dali ele saiu com seu exército e venceu Absalão, e voltou para o palácio. Se você está num local que você acha que ainda não é o local do seu propósito, mas você está sendo preservado, ensinado, cuidado, guardado, preparado, você está na casa de Maquir. Vire para a pessoa do seu lado e diga, te prepara. Daqui a pouco, você vai assentar no propósito. Amém? Assentar não é só sentar, irmão, é se posicionar, amém? Quando diz Cristo está assentado à direita de Deus, ele não está lá sentado comendo cuscuz baiano. Tá não, irmão. Ele está posicionado, amém? Pelo que ele fez. Então, quando você foi treinado, cuidado na casa de Maquir, você é posicionado naquilo que Deus tem para você. A casa de Maquir é local de refúgio, é lugar que mesmo estando em meio ao deserto, dona Zaia, sempre tem alimento. A casa da dona Zaia é uma casa de Maquir, irmão. Sempre tem alimento, sempre tem compaixão, sempre tem água, café também, na máquina dela maravilhosa, e um leito macio para descansar. Sempre tem. Você precisa ser um homem ou uma mulher com esse espírito de Maquir. Porque senão você fica muito egoísta, interessa você e sua família, ou então você e sua vida pessoal. O cristão não pode ser assim. Isso é um exemplo de cristão, amém? Na casa de Maquir, nossa identidade é restaurada. E ganhamos força para sairmos vitoriosos e voltarmos ao chamado. De repente você está na casa de Maquir. Essa é uma casa de Maquir sobre a sua vida. De repente você está vindo aqui. Ai, você pode repetir seu nome? Itamar. Aqui é uma casa de Maquir. Você está vindo dentro da sua disponibilidade. Marcelo Manieiro voltou da viagem dele, da praia, todo bronzeado aí. Aqui é uma casa de Maquir. Para a sua vida, para a casa da Giovana, para todos nós que estamos aqui, amém? Todos nós que estamos aqui, aqui é uma casa de Maquir, porque onde sua identidade floresce, onde sua identidade em Cristo, amém? Tudo que eu estou falando aqui é para você entender que é necessário você estar na casa de Maquir para dar um próximo passo na sua vida. Porque você não vai se esconder de Deus, Deus sabe onde te encontrar. Cada um aqui, quem acha que foi encontrado por Deus? Quem acha que foi encontrado por Deus, levante a sua mão. Você estava num local, você estava jogando, você estava no campeonato de tênis de mesa, né? Você estava em algum canto e Deus foi te encontrando, Deus foi chegando perto de você.
Davi pergunta, onde está Mefibosete? Diga para a pessoa do seu lado, Deus conhece endereços. Diga para ela, Deus conhece esconderijos. Deus conhece casas. E também Deus conhece dores ocultas. E Ele quer te curar nessa noite. Amém? Deus, Ele sabe todas as coisas, irmãos. Tem coisa aí que se você não for curado, você não avança. Tem coisas que se você não for tocado por Deus, vir uma confiança em Deus da sua parte, você não avança. Tem gente que só casou porque confiou em Deus. Tem gente que só fez um negócio porque confiou em Deus. Tem gente que só entrou numa situação que disse, eu não tenho capacidade para isso, porque confiou em Deus. Tem gente que deu um passo, fez uma grande compra, fez uma viagem, até para o exterior, não sabia nem falar inglês, realmente confiou em Deus. Você confiou em Deus para fazer certas coisas na sua vida, amém? Porque o céu tem um GPS espiritual, quem acredita nisso? Então, profetiza para o seu irmão, ninguém vai se perder no propósito de Deus. Ninguém vai se perder no propósito de Deus. Ninguém vai se perder. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? A gente tem que entender que quando tem essa chamada por Mefibosete, não é por mérito, mas é por aliança. Se você ainda não entendeu isso, eu quero explicar sobre isso. Você não está aqui porque você é advogado fiel. Você não é. Você não está aqui porque você é um super empresário. Você não está aqui porque você é o quinto carimbador, né? Ou o cocô do cavalo do bandido. Não é, irmão. Porque tem gente que se acha e gente que se acha, não é verdade? Você não está aqui por causa disso, amém? Porque nunca vai ser por quem você é. Vai ser por quem Jesus é. E isso aqui prefigura o que eu estou falando. Foi por Jonatas, amém? Jonatas entrega tudo. Cara, o cara era o primogênito, Paulo. Não era o primogênito de Saul? Ele era o primeiro príncipe. Era o cara que ia herdar tudo. Ele encontra um cara chamado Davi. Ele diz assim, eu desisto de tudo que é meu, porque eu sei que é com você que eu tenho que andar. Aí a gente, por Cristo, irmão, é o chamado de Cristo na nossa vida. A gente, de repente, tem algo, tem um reinado para assumir, tem uma profissão para assumir, tem um negócio bombástico para assumir, tem uma grana, tem uma herança do meu pai, eu sou de família rica, tudo mais. Mas por Cristo, eu entrego tudo. Você acha que Deus vai tirar tudo do cara e não vai dar para ele, irmão? Deus, ele é galardoador dos que o buscam, amém? Aquele evangelho, tanto do dar quanto do tirar tudo porque você escolheu Cristo, é uma mentira, irmão. Deus vai dar na medida que Ele tem para você. Ele vai entregar sobre a sua vida. Ele vai abençoar a sua vida. Ele não vai tirar nem menos nem mais, mas naquilo que Ele sabe que você aguenta sem se destruir, Ele vai entregar sobre a sua vida, porque Ele é justo, amém? Deus é justo. Jonatas abre mão da sua posição, herança, vida por Davi. Isso é uma revelação. Diga para a pessoa, a graça não é sobre merecimento, mas é por aliança. Você não fez nada por merecer para estar aqui. Se você está em Cristo, foi a graça de Deus que te alcançou. Essa história de Mefibosete é isso, irmão. Mefibosete estava esquecido lá num canto, mas um cara chamado Jonathan, pai dele, resolveu entregar a vida dele para Davi. Minha vida é tua. Meu pai quer te matar, mas minha vida é tua. Se você, eu lançar a flecha, vaza, que vai dar ruim. Aí Davi diz, aqui, no texto, não sei o que estou fazendo não, 2 Samuel 21, 6-9, coloca aí. Deus é tão cirúrgico que Ele permite um cara, descendente de Ana, olha essa, não sei se você já tinha percebido isso. O cara se chama Mefibosete também, e esse cara morre e o outro Mefibosete não morre. Você viu como Deus, Ele está dizendo, não tem nada a ver com o nome, Ramos. Tem um cara chamado Mefibosete que é enforcado. E o outro Mefibosete não é enforcado. Deus está dizendo assim, se você está achando que é por causa do teu nome, da tua família, da não sei o quê, não. É pela minha graça. Está aqui, 2 Samuel 21, 6-9, coloca aí. De seus filhos se nos deem 7 homens,
para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. Davi disse, eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha da Aia, que tinha tido de Saul, a Armone e a... Cara, não é teu nome, não é tua linhagem, não é teu nome próprio. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Não é por você. Sabe por que você não recebe mais? Vire com todo amor e carinho para a pessoa do seu lado e diz, porque você se acha. Fala, só faz assim, toca com todo respeito, ele faz assim, tss, assim, tss. Todo respeito, mas faça, não tenha medo não. Tss. Se você não fizer, eu vou aí fazer, hein? Tss. Faz aí. Tss. Tss. Faça aí, faça. Porque você se acha. Quanto você se achar menos, Deus vai fazer mais, amém? Quando você se acha, como é que Deus vai fazer? Se você já está repleto. Já está todo tomado. Você tem que esvaziar para Deus encher, amém? Aí você vai acontecer o quê? De escondido para honrado. De esquecido para lembrado. De aleijado para restaurado. Aleijado não é só fisicamente, às vezes você é aleijado. Você é um pedófilo, você é um pornógrafo. Né? Você vive em pornografia. Você é um aleijado, escondido na sociedade, mas Deus te vê. Rejeitado, vai vir a filho à mesa, invisível, mas você se assenta com o rei agora, você se torna visível, amém? Mefibosete comia sempre na mesa do rei, ele era aleijado. Ele não podia comer na mesa do rei, mas a graça. Era até isso na lei. Isso foi no tempo da lei, irmão. Você está entendendo porque Davi é um chamado cristão, Marcelo? Porque ele fez coisas que só a graça permitiria. Ele pega os pães da proposição, que era só para os sacerdotes. Ele e os homens dele comem o pão da proposição, que só os sacerdotes podiam comer. Os sacerdotes vão e entregam para ele. Porque ele prefigura Cristo também, da linhagem de Davi. Ele põe um aleijado na mesa do rei para comer, que não era permitido estar na presença de Deus e nem sentar na mesa do rei, comeria afastado. E ele comia na mesa do rei, porque é um exemplo da graça. Davi entra com a adoração a Deus no templo, quem sabia disso? Ele muda o sistema do templo, porque ele prefigura Cristo. Você tem sido Maquir ou tem vivido escondido na casa de Maquir? É um momento de reflexão, feche os seus olhos agora. Você tem sido Maquir, um homem ou uma mulher que cuida de pessoas, ou você tem vivido escondido na casa de Maquir? É você e Deus, fala com ele. Eu tenho vivido escondido, é um tempo ruim para mim. Ixi, eu estou em Lodebar. Não, eu continuo cuidando de pessoas, mesmo estando num ambiente que não é propício, mas eu estou cuidando de pessoas. Do meu filho, da minha mulher, estou cuidando do meu irmão que está com problema, estou cuidando de... Você está sendo ponte ou obstáculo? Pensa agora. Você está sendo ponte, você está ajudando a ligar pessoas ao propósito ou está sendo obstáculo para elas crescerem? Feche seus olhos. Feche os seus olhos, sai do celular um pouquinho, feche os olhos. Você protege destinos ou ignora feridos? Você sabe que aquela pessoa tem um chamado, você está ali não por dinheiro, você está ali por propósito. Você acolhe ou rejeita pessoas, projetos, processos, você acolhe ou rejeita? Você constrói ou exclui? Você deleta pessoas ou você tenta aproximar pessoas? De olhos fechados, eu quero te dizer que quem entende o reino não fecha portas, mas sim constrói pontes. Não feche portas. Não deixe de responder a mensagem para quem precisa. Não bata a porta na cara. Não trate mal pessoas. Não importa como elas te tratam, o problema é delas, a má educação é delas.
O demônio é na vida delas, não na sua vida. Eu quero declarar agora de olhos fechados sobre a sua vida. Seja casa de refúgio, seja instrumento de restauração, seja conexão de propósito, seja resposta de Deus na vida de alguém. Não despreze quem Deus quer levantar, não despreze quem Deus quer levantar, não despreze quem Deus quer levantar. Amanhã, ele ou ela vão estar no palácio, e você não acreditou no que Deus estava fazendo. Neste momento, você pode estar em Lodebar, feche os seus olhos, na casa do esquecimento, no lugar do anonimato, na vergonha, mas Deus vai te conduzir para o palácio, para a mesa. Eu quero profetizar, enquanto o louvor vem para cantar, de olhos fechados. Deus vai te conduzir para a herança. Feche sua mão declarando: eu quero receber a minha herança em Cristo. Deus vai te conduzir para a honra. Deus vai te conduzir para o propósito. Eu quero declarar nessa noite: a casa de Maquir não é o fim, mas o começo da restauração. A casa de Maquir, você está na casa de Maquir. Esse local é uma casa de Maquir. Ei, caraia, xederaz, esse local é uma casa de Maquir. Você não veio aqui em vão. Eu ia colocar outra pessoa para ministrar hoje, mas Deus disse: não, você vai pregar sobre a casa de Maquir. Eu estou dando oportunidade para essa mulher. Eu estou colocando ela, eitaramachei, no caminho. Eu estou endireitando os caminhos tortuosos. Eu estou colocando com gente que o dia inteiro fala da minha presença para ela. Porque tu és uma escolhida. Tu és uma escolhida. O inimigo te feriu e ainda usou a igreja. Mas eu, Senhor, restauro nessa noite. E quero dizer que eu curo essa ferida. Eu curo essa ferida no teu coração. Eu quero te dizer, tu estás na casa de Maquir. Você se sente uma desprezada, mas eu, o Senhor, te toco e digo: daqui vai ser para o palácio. Já comecei até a te dar presente, para te reconhecer que eu estou mudando o cenário que estava na tua vida. Estou fazendo o que ninguém mais poderia fazer. Tu viste que foi o meu favor, não foi merecimento, foi o meu favor que eu fiz na tua vida. Feche os seus olhos. Deus está agindo aqui. De olhos fechados, de olhos fechados. É você e Deus agora. Não abra seus olhos, não toque o celular. Você está na casa de Maquir. E essa música, esse louvor, vai estar falando com você. Fale com Deus. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o seu fim, mas não feche os olhos. Se enganou quem pensou. É contigo. Que a história tem um casal aqui que Deus está falando fortemente. Se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. Tem vida aí. E mesmo que o cenário diga não desista, que é o fim, filha, não desista. E as evidências gritam tem vida que aí. Desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não define o que vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. A pessoa que está pensando no seu pai aqui, ore por ele.
Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Estou montando Jesus, um contexto mais. porque eu quero Mais impactar. completo. Eu já lhe aviso Mais logo. completo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé bacia enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, existe vida aí. Existe vida aí. Fecha os olhos, fecha os olhos. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descanse e acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, Oh, mas Deus. eu estou dizendo: ainda Estamos na casa de existe Maqui. vida aí, ainda tem vida aí. Tem vida aí, E o tempo não Mefibosete. limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e Mesmo eu afirmo estando em pra Lodebar, você, ainda tem sem vida aí, esperança, vai voltar a viver. mas eu estou na casa de Maquir com o meu Deus. Existe vida aí. Eu oro nesta noite. Você está na casa de Maquir. Existe vida aí. O amor de Deus não a terminou. A esperança não acabou. Existe vida aí. Tenha fé. Deus vai fazer. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Não desista. Não desista. Deus mandou dar essa palavra. Deus mandou dar essa palavra nessa noite. De repente você está vindo aqui, você disse que vinha aqui um outro dia, que vinha no outro momento, faltou, não veio. De repente você veio hoje, porque de repente você vai enfrentar algo muito sério nos próximos dias. Ou está enfrentando já. Deus falou claramente de uma mulher que está sendo tocada, curada. Curada. Todo dia na sua vida falam de Deus para você. Todo dia falam de Deus para você. Eu posso aí tocar em você. É uma pessoa que todo o dia tem alguém que comenta algo de Deus sobre a sua vida. Deus te cercou. E você tem um propósito, uma promessa, um chamado. Deus está dizendo, não tem como você se esconder. Porque o teu destino é o palácio. Deus até está te mudando de situações, porque o teu destino é o palácio. Tem uma pessoa que vai enfrentar situações difíceis, nos próximos dias. E Deus mandou dizer que você está sendo cuidada hoje na casa de Maquir, para que você não sucumba nas situações difíceis que vão vir nos próximos dias, porque você vai estar numa situação muito delicada. Não tenha medo, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ouviu, mulher? O Senhor está contigo. Tem um casal aqui que Deus está dizendo, eu já dei uma ordem, vocês vão sair de Lodebar. O casal aqui, Deus já deu uma ordem no céu, só que as coisas têm que se materializar na terra. Quem é casado aí e acha que é com você, vire para a pessoa do seu lado, ouviu? Olha assim para a pessoa do seu lado. Se você é um casal e acha que é alguma coisa com você, fala assim, ouviu? Deus vai fazer. Só não pode fraquejar, entrar em paranoia, não ficar reclamando,
e muito menos não crendo, porque você não está vendo. Me diga, sinceramente, Mefibosete podia ver alguma coisa? Tinha esperança para Mefibosete? Tinha esperança? Tinha lógica para Mefibosete? Tinha lógica. Um maluco que era rei, que o avô dele só perseguia ele, queria matar ele. Quem ia colocar um cara sentado na mesa que o avô só queria matar ele? Quem ia, Marcelo? Fala para mim, quem ia? Impossível, né? Saul só queria matar Davi. Aí vai colocar Mefibosete, o neto de Saul, na mesa dele. Tu ia querer distância, não é verdade? Era mais fácil colocar no calabouço, não na mesa. Mas isso se chama graça. Sabe por que vai acontecer na sua vida? Por causa da graça. Mas para isso, fica na casa de Maqui, que é o local da esperança, do amor e para gerar fé em você. Tem casas que você vai, são empresas, mas é bom você estar na casa de Maquira, amém? Esteja na casa de Maqui, onde você é cuidado, guardado, ensinado, protegido, até Deus, que foi Davi, o rei Davi, vem, volta para o propósito, volta para a presença, volta para o que eu estou fazendo, volta, você estava guardado, escondido, agora eu resolvi te mostrar. Tem gente aqui que esse ano vai ser mostrado de uma forma que todos vão ficar espantados. Vai ser mostrado de uma forma que todos vão ficar espantados. E Deus, ele é tão bom que ele não permite, às vezes, certo nível de pessoas, chegar a certo nível de acordos e chegar a certo nível de recursos, porque Deus está dizendo, eu vou fazer. E Deus não precisa compartilhar a glória dele com ninguém. Porque se ele der para alguém, vai acontecer, Patrícia? Você não vai. Se Deus compartilhar a glória dele com alguém, se alguém chegar assim, Dona Zaya, fui eu que fiz na sua vida. Acabou a glória de Deus. Agora, se a pessoa que fez diz, tudo que foi feito na sua vida, eu só fui um instrumento da glória dele. Aí Deus vai fazer, você está entendendo? A diferença? Tem que ter essa diferença.